Olá, segui horrores. Meu nome é Natiele e eu definitivamente não sei se eu tô me priorizando ou me isolando. Esse é um assunto muito delicado, eu acho que tem uma linha muito tênue pra gente saber quando é que a gente toma decisões que vão nos priorizar, que vão nos fazer bem. Então, vou deixar de ir em algum lugar porque eu quero ficar comigo mesma, porque é melhor ficar comigo mesma, por tal questão, ou se eu tô só me isolando e saindo de situações mais difíceis pra ficar na minha zona de conforto. Isso tem me pegado muito, porque desde um tempo atrás aí, eu tenho me isolado bastante e isso tem ficado cada vez mais grave, ainda mais depois que eu fui internada e eu voltei e eu não me sinto pertencente. E tem sido difícil voltar pra rotina, voltar pro dia a dia, voltar a fazer algo produtivo, voltar pra fazer algo que eu goste. Já fazia tempo que eu não conseguia ler o livro, que eu não conseguia assistir um filme, que eu não conseguia conversar com as pessoas. E eu tenho tentado voltar aos poucos a fazer isso. Algumas coisas têm dado certo, às vezes não, às vezes vai e volta, enfim, tudo é questão de um processo. Mas eu tenho tido muita dificuldade de autossabotagem, essa questão de isolamento. Eu tenho me sentido muito sozinha, sentido um vazio imenso, que eu acho que muitas pessoas sentem, esse vazio, essa coisa de que você não pode contar com ninguém além de você mesma. Só que o engraçado é que às vezes a gente se coloca nessa posição, né? Às vezes eu olho e penso, putz, eu tô assim porque eu meio que fiz eu ficar assim. Porque eu tenho pessoas que querem estar comigo, que correm atrás de mandar mensagem, tentam mandar convites pra sair, que eu sei que se eu chamasse pra sair, iria, mas eu não tô indo atrás, eu não tô deixando as pessoas entrarem. E isso eu vou me sentindo sozinha, me isolando cada vez mais. Esse fim de ano foi muito difícil, porque foi o fim de ano que eu me senti mais sozinha. Foi muito complicado, foi um Natal que eu fiquei me sentindo muito, muito triste, lembrando de como eram os outros natais, que eram mais movimentados, mais animação, que eu tinha mais vontade de celebrar. Nunca gostei muito de Natal, mas ainda assim, sabe? Era festa, pô. Que isso? E Ano Novo, então, Ano Novo é o que eu mais gostava, porque eu nunca fui muito fã de Natal, então Ano Novo pra mim era tipo, caramba, virada, né? Só que esse ano, nossa, foi muito, muito diferente. E creio eu também, porque eu não tava me sentindo pertencente, eu não tava me sentindo muito isolada, na verdade. Sentindo que eu não tinha aquela coisa especial, aquela animação total pra estar em algum lugar, pra fazer algo específico. Eu fui indo de acordo com a maré. E tudo isso foi deixando eu me sentindo muito sozinha. E depois eu tô vivendo meus dias, eu não tô mal saindo de casa, não tô fazendo nada, não sinto vontade de ir nem que for pra um evento qualquer, ir num cinema, ir em uma exposição, enfim, não sinto essa vontade. E se alguém me chamar, eu tô tão de boa estando na minha cama que eu acabo recusando. E aí eu passo o dia na cama com meu cachorro, me lamuriando por estar tão só, por não fazer nada diferente, por nada valer a pena. Só que eu me coloquei nessa. E é engraçado porque eu tava falando com uma amiga minha, a gente foi no cinema, foi a última vez que eu saí, dia 4 de janeiro. E a gente tava conversando um pouco sobre isso, e ela tava falando como se sentia um pouco assim também. E a gente falou, putz, a gente chegou nessa conclusão, que é fogo, porque a gente tá ali se lamuriando, se sentindo uma coitadinha, porque não tem amigos, porque não tem ninguém, porque tá sozinha, porque não tem o que fazer, porque tá o dia todo ali na cama, no quarto, enfurnada. Só que se alguém fala com você, te chama pra fazer algo, você fala que não. Se alguém te manda mensagem, você demora anos pra responder, você não tá presente ali. E querendo ou não, toda a relação, todas as coisas da vida é uma troca, né? Não só a relação, mas tipo até mesmo, sei lá, qualquer coisa. Se você come, seu corpo vai ficar melhor do que se você não come, é uma troca. Então, as relações também são uma troca. Então, se sentir sozinho também é uma troca. Se eu não tô dando nada de mim, o que eu vou receber, né? E
é muito difícil, porque aí chega nessa questão de até que ponto eu tô fazendo certo, porque desde que aconteceu tudo comigo, e etc, que eu fui me sentindo mais mal, então nesse pico de recuperação ainda, nesse começo de ano, eu tô tentado também não me colocar em situações que vão me forçar muita barra, que vão me deixar muito afoita, que vai demandar muito de mim, que pra poder eu não ter aquele desgaste emocional, porque eu já tô muito desgastada. Então, eu sinto que quanto mais eu for me forçando em situações, mais desgastada eu vou ficar e não vai ser legal. Então, eu tenho também me politizado, assim, em questões de não fazer tal coisa, não sair pra tal coisa, não ir em tal lugar, não aceitar certos convites, não dar ideia de sair, enfim, pra poder eu conseguir me manter mais light, né? E conseguir ficar tranquila. Só que o problema é que eu tenho feito isso tanto que eu já não sei mais como abrir mão do meu comodismo. Então eu cheguei no estado que eu tô numa zona de conforto tão grande, que tá desconfortável, inclusive. É uma zona de conforto mais desconfortável do mundo. Mas pelo menos eu sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu vou ficar o dia todo na minha cama. Eu sei que o que vai acontecer no dia todo, que no caso é nada. Eu sei que não vou me preocupar com isso aqui. Eu sei que não vou precisar pegar metrô cheio de gente. Eu sei que eu não vou precisar lidar com diversas situações que vão ser estressantes pra mim. E aí, cara, como eu vou saber qual é o limite do quê? Porque ao mesmo tempo que me faz muito mal ficar em casa, ficar nessa zona de conforto, me faz muito mal também se eu aceitar algum convite pra sair ou se eu for sair sozinha. Só o fato de eu ter que levantar da minha cama, pensar em passar maquiagem e colocar uma roupa decente pra sair, isso já me sobrecarrega em um nível muito extremo, muito extremo. E assim, como eu falei, eu sei que isso faz parte também da minha questão emocional, tá fragilizada, então vai sobrecarregar e tudo mais, só que eu tô evitando que isso aconteça, que sobrecarregue. Só que assim, até que ponto eu vou evitar esse sobrecarregamento e até onde vai ser saudável? Porque chega uma hora, como agora, que eu tô há dias sem sair de casa, sem fazer uma atividade diferente, sem ter nenhuma rotina, não tô nem comendo direito, porque meu corpo, se eu não tô movimentando o meu corpo pra sentir fome, etc, necessidades, eu não vou sentir vontade de comer. Então assim, se eu não tô nem mexendo direito da cama, eu não vou sentir apetite, essas coisas. Meu corpo não vai pedir nada de mim porque ele sente que não precisa de nada, já que eu não tô usando nada, né? Isso até é algo que meu médico chegou a me falar, então eu devia estar me movendo mais. Só que eu simplesmente, parece que é tudo uma sobrecarga muito grande. E aí se eu tento sair, eu tentei sair, e se eu tento sair é muito, se eu vou em algum lugar perto de casa, pegar um ônibus que vai de uns 20 minutos de casa, assim, pra fazer alguma coisa, enfim, qualquer coisa que seja, eu já fico muito mal, sobrecarregada, eu chego em casa, eu quero sumir, e eu fico cansada demais. Então, parece que é uma faca de dois gumes, assim, porque eu não sei onde eu devo pisar, qualquer lugar vai doer. E isso entra num ponto que eu vi hoje, uma postagem no Instagram que apareceu pra mim, que tava falando óbvio, né, mas era aquela coisa de falar que a vida é difícil, sempre vai ser difícil, mas você pode escolher qual dor você vai sentir. Então, você sempre vai sentir dor. Então, por exemplo, eu vou sentir essa dor de ficar em casa, sozinha, isolada, capenga, dor no caos, e vou sentir dor na rotina também. Qual dessas dores eu vou sentir? É do caos ou da rotina? Eu acho que essa é uma pergunta pra gente se fazer. Pra eu me fazer também. Porque, claro, tem coisas que eu não posso controlar, obviamente. Vai ter dias que eu realmente não vou conseguir sair nem se eu quiser. E aí tem dias também que eu não vou conseguir ficar em casa nem se eu quiser. Mas, às vezes a gente pode controlar. Às vezes eu posso forçar um pouco a barra, né? Às vezes a gente tem que forçar algumas barreiras pra gente conseguir fazer o mínimo. Fazer algo, descobrir algo e, enfim, e isso é um ponto muito importante. Eu acho que às vezes a gente acaba nesse papo de se priorizar, de se cuidar mais, colocar em primeiro lugar, a gente acaba se isolando muito. E é esse pensamento que eu queria trazer pro episódio de hoje, na verdade. Eu falei muito, muito, muito. Vou dar uma abertura aqui, mas o pensamento que eu queria fazer é esse, porque eu sei que tem muita gente, né, com o crescimento que teve aí depois da pandemia, falando sobre saúde mental. Eu sei que muita gente
começou a se cuidar muito mais nesse aspecto. E esse aspecto diz muito sobre se priorizar, sobre você ser sua prioridade na sua vida, você fazer as coisas mais sozinho, pra você ser independente, autossuficiente, pipipipopopó. Que são coisas interessantes, são coisas reais, coisas legais. Só que assim, até que ponto que a gente vai fazer isso pra ser de uma forma saudável e não pesar na outra parte, sabe? Porque tem as pessoas, por exemplo, introvertidas que, putz, é maravilhoso chegar em casa, ficar sozinho, todos os finais de semana ficar em casa, assistir um filminho, pipipopó. Mas será que isso não prejudica um pouco no ponto da socialização? Quando ela precisa socializar, o que vai acontecer? Gaguejei bastante aqui, mas eu espero ser entendido. Não vou editar. Mas, enfim, voltando. As pessoas, elas têm esse ponto também de personalidade que varia de cada pessoa, né? Mas até que ponto que a gente tem que se priorizar e até que ponto a gente tem que frear um pouquinho. Isso é muito difícil. Eu acho que não tem uma resposta. Isso que me deixa nervosa, porque eu acho que não tem uma resposta exata. Eu acho que a vida adulta, a vida, no geral, ela é sobre isso. Ela é sobre você tentar equilibrar essas duas cordinhas o tempo todo. Então, o tempo todo eu tenho que tomar decisões que vão me doer em alguma parte. Nenhuma delas vai me deixar 100% feliz. Se eu estiver fazendo uma trilha que seja, numa viagem que eu queria muito, eu vou pensar, putz, tá doendo pra caramba minha perna, eu queria deitar um pouquinho agora, tá numa rede agora, suavinha. Ou se eu tiver suavinha numa rede de boas, eu vou pensar, caraca, meu, mó monotonia, caramba, queria um pouco de aventura. Então, assim, a gente sempre vai estar insatisfeito, né? Eu acho que tem até uma linha de um filósofo, não lembro agora, que fala sobre essa parte do ser humano ser um ser insatisfeito. A gente é um ser de insatisfação que tenta a vida toda suprir essas insatisfações. Então, creio que isso é parte verdade e a gente tem que sempre trabalhar na nossa vida para tentar equilibrar esses pontos. E eu venho aqui só jogar minha indignação de estar refletindo sobre, já que eu tô muito tempo no meu quarto, refletindo muito, tá refletindo sobre isso, sobre essa coisa, se a gente tá se priorizando ou se a gente tá se isolando. Eu acho que é algo que todo mundo deveria pensar pro próprio bem-estar, sempre, assim. E sempre que for tomar alguma decisão, pensar nessa cordinha, nesse equilíbrio que a gente precisa tomar cuidado pra não fazer nada demais. Tudo que é demais machuca, né? Aquele ditado. Então, a gente tem que ter cuidado pra não se priorizar demais a ponto de se isolar e se tornar muito egocêntrico, egoísta, em questão de ficar com você mesmo, sabe? Porque quando você também se isola, você também tá sendo egoísta com você mesmo, você tá se privando de ter novas experiências. É egoísmo contigo mesmo. E também cuidado pra poder não extravasar tanto, porque aí você tá se expondo muito e colocando o seu corpo numa sobrecarga surreal também, se você fizer isso demais. Então, tudo demais é ruim. E agora que eu falei sobre isso, eu posso pensar mais sobre isso. É isso. Obrigada se chegou até aqui. See you!